Olá, tudo bem? Esse é o canal Aloha, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Robert Silva e hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês quais são as minhas perspectivas para o ano de 2025 aqui em Portugal. Eu separei alguns tópicos para a gente conversar e abordar a respeito de como vai ser, do que eu tô achando, né? Eu que estou aqui, o olhar que eu tenho para a vida do imigrante, né? Sendo um imigrante. Enfim, vamos lá. Primeiro, a questão de emprego. Eu acho um tópico muito importante porque a gente é imigrante e a gente precisa de emprego. Sem emprego a gente não vive, né? A gente que vem para Portugal para trabalhar e não depende de uma renda de fora, então eu acho que é o principal é a gente saber como está em relação ao emprego aqui em Portugal. Eu estou indo para o meu terceiro ano em Portugal. Comparado com os primeiros anos que eu estive aqui, né, eu percebi que teve uma queda em relação ao trabalho. Claro que ainda tem bastante oportunidade, né, tem muita vaga de trabalho por aí, mas enfim, em relação ao primeiro ano que eu cheguei aqui, eu percebi que teve uma boa diminuída, mas isso não significa que não tenha. Claro que para quem é qualificado, tem uma profissão, então depende do lugar para onde você vai, da cidade, do estado onde você vai estar, do distrito aqui em Portugal, né? Por exemplo, Lisboa e Porto têm oportunidades melhores, voltada para a área da tecnologia, voltada para algumas áreas específicas. No interior, né, que é onde que eu moro atualmente, que é em Aveiro, tem mais fábricas, trabalha em limpeza, restauração, trabalhar como também atendente caixa, atendente de mercado, enfim, é mais vagas voltado para o braçal. Então tem, só que diminuiu muito. Porque assim, vamos imaginar, quando eu cheguei aqui estava vindo bastante imigrante, então tinha bastante vaga aberta, né? Bastante oportunidade. Só que conforme o pessoal foi chegando, essas vagas foram preenchendo. Então é normal que foi diminuindo automaticamente. Então, em relação ao trabalho, eu acho que diminuiu. Não significa que não tem, ainda tem oportunidade sim, mas agora está um pouquinho mais difícil do que já foi. E as empresas também agora são mais seletivas, né? Então, elas preferem pessoas que estão regularizadas, pessoas que já têm algum tipo de experiência. Então, isso tudo conta na hora que você for aplicar, na hora que você for procurar uma vaga aqui em Portugal. Segundo, em relação ao preço da habitação, dos aluguéis, aumentou, não aumentou, como que tá? Quando eu cheguei aqui, era mais barato também, né? Há 3 anos atrás praticamente. E esse mercado, ele só piora, ele não melhora quando se fala de arrendamento e tal. Tem lugares que quartos estão chegando a 500 a 600 euros. Então isso acaba dificultando muito, né? Porque às vezes você vai ganhar um ordenado mínimo e vai pagar 500 euros num quarto, dependendo do local onde você estiver. Isso acaba se tornando muito pesado. E mesmo que você esteja fora do Porto e de Lisboa, os outros lugares também estão muito caros, não tão barato. Ou seja, você tem que se planejar bem com uma reserva, porque às vezes você vai chegar aqui, o senhorio, né, a pessoa que vai te alugar, arrendar a casa, ela pede de 2 a 3 meses. Então é bom que você tenha esse dinheiro guardado para você chegar aqui e conseguir pagar. E mesmo assim ainda é muito competitivo. Aqui em Aveiro, por exemplo, onde eu moro, tem uma universidade. Então acaba que os alunos, né, estão procurando, aí mais os imigrantes, mais os turistas, enfim. Acaba que dificulta muito a questão do arrendamento. E é uma dica até que eu dou. Se você está vindo para trabalhar, não está pensando em estudar, fuja de lugares que tem universidade, porque os senhorios, as pessoas que estão arrendando, eles dão preferência para os estudantes. Então, às vezes você vai chegar aqui e tal, você vai, querendo ou não, ter uma concorrência muito forte. Então é bom você tomar cuidado. Sempre que você for procurar um local, desde que você não seja estudante, não vai, né, usar a universidade, não vai estudar a universidade, eu recomendo que você procure em outro lugar para assim você não ter dificuldade. Terceiro, preço do alimento, preço das coisas, mercado, como está combustível, essas coisas. Isso aumentou também desde quando eu cheguei aqui. Claro que o mercado, eu percebi que ele dá uma aumentada, só que ele consegue travar o preço, consegue, né, dar uma estagnada, mas praticamente dobrou o preço das coisas. Depois que teve a guerra na Ucrânia, tudo aumentou muito. Por exemplo, quando eu cheguei aqui eu pagava em torno de 45 a 50 cêntimos no litro do leite. Agora já está de 1 a 1,5, dependendo do leite que você for comprar.
Então aumentou bastante. O arroz a mesma coisa. Quando eu cheguei eu pagava em torno de 70 a 90 cêntimos no máximo. Agora é 1,25, 1,40 e querendo ou não de cêntimo em cêntimos, a compra praticamente dobrou. Então, por exemplo, se quando eu cheguei eu gastava 150, agora eu já estou gastando de 350 a 400 euros de mercado. Então isso, querendo ou não, deu uma aumentada, só que foi o que eu falei, aumentou, só que travou, parou, não ficou aumentando gradualmente. Em relação ao combustível, o combustível ele também aumentou, mas ele deu uma travada, eu percebi, não foi aquele aumento que, meu Deus do céu, não tem mais como andar de carro, não. Aumentou, mas também deu uma estagnada. E o combustível aqui em Portugal, ele oscila muito. Então uma hora ele tá lá em cima, uma hora ele abaixo, uma hora ele tá lá em cima, uma hora ele tá abaixo. Então é um tipo de situação que vive variando. Em relação à segurança, né, que eu acho importante. Eu moro em Aveiro, então a segurança aqui é ok, só que eu sei que nos grandes centros, como Lisboa e Porto, as coisas vêm ficando mais difíceis, né? Não só com os estrangeiros, mas eu não quero nem pontuar nacionalidades aqui, falar, mas é porque fulano tá indo pra lá, porque tal nacionalidade chegou lá e tá... Enfim, tá perigoso, né? O que foi alguns anos atrás já não é mais, então tem que tomar cuidado. Embora aqui Portugal continue sendo um lugar seguro, né? Um lugar tranquilo, dependendo aí da zona, obviamente. Mas Lisboa e Porto hoje já são lugares bem perigosos, que você tem que tomar cuidado, né? Para não ser furtado, para não sofrer uma tentativa de assalto. E principalmente quando você vai pegar Uber também, tem que tomar cuidado porque está saindo alguns casos, depois se vocês quiserem pesquisar, de pessoas que estão sendo violadas, abusadas sexualmente, enfim. As coisas não estão tão tranquilas que nem foi algum dia. Em relação às outras cidades, né, como Aveiro, Coimbra, Leiria, enfim, tá tranquilo ainda, não tá esse perigo todo, mas claro que a gente tem que tomar cuidado, porque existem casos sim de furto, de coisas, às vezes a gente nem sabe nem fica sabendo, né? Então às vezes abafa muito. Eu não sei se é proposital de Portugal querer esconder essas coisas, mas enfim, acontece também esse tipo de coisas aqui nas cidades que são mais afastadas, né, dos grandes centros. E enfim, é isso. Eu não tô aqui para falar mal, jogar e tal, mas enfim, as coisas ainda não tão boas. Em relação à documentação para imigrante, documentação agora tá mais difícil, né? Quando eu cheguei você podia vir como turista, tinha todo aquele processo de passar pela manifestação de interesse. Agora não, agora você só consegue vir para Portugal através de um visto, ou seja, você tem que solicitar o visto do seu país de origem para vir para cá, desde que seja para trabalhar, para estudar, enfim, para turismo não precisa, basta ter o passaporte. Então, em relação à documentação, tá mais difícil. O sistema que era CEF virou AIMA, não melhorou tanto, praticamente tá a mesma coisa, ou se não pior. Então, algumas coisas ali eles facilitaram, mas tem muita gente tendo atraso. Estando no consulado, né? Por exemplo, no consulado do Brasil esses dias eu vi que saiu uma matéria no jornal lá do Brasil e, enfim, pessoas enfrentando atrasos de 90, 100, 150 dias e aqui também, né? Então tá tendo tanto atraso lá quanto atraso aqui. E isso acaba dificultando bastante. Então nessa parte, nessa perspectiva, tá difícil. Mas enfim, a gente bota uma perspectiva, né? Tenta ter um olhar que as coisas vão melhorar em relação a isso, para o imigrante. Mas é isso, xenofobia. Esse é um assunto também que todo mundo sabe que Portugal é um lugar onde tem muita xenofobia, onde tem muita coisa para melhorar em relação a esse ponto aqui. Ainda existe bastante caso de xenofobia. Geralmente a xenofobia velada, não é aquela xenofobia explícita, mas tem casos de xenofobia com agressão, enfim, entre diversos outros casos aí de xenofobia que você possa imaginar. Se eu falasse para você, não tem xenofobia, o governo tá garantindo que esteja leis mais severas contra a xenofobia, e é bom você que tá vindo ou você que já tá aqui saber disso, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente cria uma perspectiva estando no Brasil e quando chega aqui vê outra totalmente diferente, isso pode ser muito difícil. Então é bom você vir para cá, ou você que já está aqui, saber de tudo isso, porque quando você ficar sabendo de tudo isso, é mais fácil de enfrentar a luta da imigração. Mas enfim, é isso.
Eu gosto de Portugal, gosto de viver aqui. É um lugar bom de se viver, né? Tem uma qualidade de vida, tem bastante verde, bastante praia. Claro que nem tudo são flores, eu acho que Portugal também tem muito a melhorar em relação principalmente ao ordenado e às habitação, que é o que mais pesa aqui. É um ordenado alto e a habitação também é alta, então às vezes fica muito difícil nessa questão de viver aqui em Portugal. Por mais que você opte por viver em lugares mais distantes, isso não significa que o custo de vida vai ser mais baixo, porque às vezes, por exemplo, você vai morar no interior, mas você vai ter que ter um carro, vai ter que pôr combustível. E aí você acaba gastando muito com o transporte, porque geralmente o transporte público é escasso. Agora, se você opta por morar em Lisboa ou no Porto, acaba aqui se tornando mais viável, porque tem bastante transporte, o transporte é muito eficiente, então você acaba aqui não gastando com transporte próprio, com carro, combustível, enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo tem o meu contato, tem as minhas redes sociais, se você precisar entrar em contato comigo, pode chamar lá que eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida, te ajudar nesse processo, porque no começo muita gente me ajudou, então hoje eu quero retribuir de alguma forma ajudando também. Vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal para sempre estar recebendo novidades. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima.